a nossa terceira palestra de hoje sobre Biotério Central, os avanços e novas perspectivas no cenário da ciência de animais de laboratório, ética e bem-estar animal na experimentação. Essa é a palestra que vai ser ministrada pelo Misael Brito de Lima, graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Pará, com especialização em farmacologia, mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Biociências e atualmente é responsável técnico do Biotério Central da UFOPA Campus Oriximiná. Um prazer recebê-lo. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Quando eu recebi o convite, fiquei meio relutante em aceitar. Eu aceitei mais por questão que eu achei que era um momento oportuno para a gente divulgar as estruturas que a gente tem, porque a UFOP ela tem essa estrutura de biotério lá no campus de Oriximiná, mas muitos nem conhecem, nem sabem que tem. Quando a gente fala, mas tem um biotério lá em Oriximiná, e também quero agradecer o convite da Kátia por ter gerado essa oportunidade, parabenizar essa comissão. Eu estava conversando ontem com a Adriele, que eu disse que o trabalho de vocês é árduo, né? Eu achava que o meu trabalho era árduo, do que a gente tinha que fazer, as buscas de melhoria, mas o de vocês é bem difícil. E aí, quando a gente faz esse tipo de trabalho, é ruim porque não depende só da gente, né? Às vezes a gente depende de muitas outras pessoas, e aí, por essa necessidade de depender de muitas outras pessoas, às vezes a coisa acaba que não andando como a gente espera. Então, eu repito, aceitei esse convite porque eu achei que a oportunidade era boa de a gente divulgar. E aí, a ideia aqui é fazer um breve histórico dessa questão da experimentação animal, do uso de animais, desde os nossos antepassados, passando um pouco sobre a legislação, o que a gente tinha, o que tem hoje, as mudanças que ocorreram. E aí, no final, eu vou dar um panorama mostrando as nossas estruturas anterior e o que a gente tem hoje, o que a gente conseguiu avançar, o que a gente tem ainda para avançar, para melhorar, para ver se a gente consegue, porque a nossa lida no serviço público nunca acaba aquilo que a gente precisa fazer, né? Porque a gente pensa que chegou aonde deveria, quando chega aqui a gente vê, não, ainda tenho mais um caminho para seguir, né? E aí, quando a gente pensa nessa questão dessa relação do ser humano, né, com os animais, a gente sabe que o ser humano sempre fez uso dos animais, e aí eram várias as finalidades: utilização dos animais para produzir alimento, utilizando como esporte, lazer, até mesmo em práticas religiosas, e eram inúmeras as finalidades que se eram utilizados os animais, e essa utilização era sempre buscando essa questão do conforto humano. Se utilizava os animais para ter esse conforto. E aí, quando a gente pensa na questão da utilização dos animais num contexto experimental, num contexto mais de estudo científico, a gente vê ao longo da história que é bem antigo, né? A gente tem que essa questão da utilização inicial dos animais em investigação era mais tratando para fazer análise de patologia comparada, né? O cara ia estudar as alterações que um determinado micro-organismo patogênico causava no animal para comparar com o que acontecia no ser humano, para se ter uma noção do que aquele agente causava. A gente tem relatos antigos, né? A gente tem esse registro mais antigo sobre o uso de animais na medicina, quando os babilônios e os assírios, há mais de 2000 anos, já faziam uso de animais em cirurgias experimentais, né? Na Grécia Antiga, por exemplo, a gente tinha Aristóteles, Galeno, que já faziam estudos das semelhanças e diferenças entre os órgãos dos animais e humanos. Eles estudavam fenômenos biológicos, funcionamento dos órgãos, utilizando espécies de animais em dissecações e vivissecações. Eram as mais variadas formas de utilização desses animais, sempre buscando entender esse funcionamento, essa fisiologia, essa anatomia dos seres vivos, né? Por exemplo, Andrea Vesalius, que é o fundador da anatomia moderna, ele já usava cães e porcos em demonstrações públicas de anatomia, fazendo estudos anatômicos nesses animais, né? Por exemplo, William Raver, ele é responsável pela primeira pesquisa científica que utilizou animais de forma mais criteriosa, né, com um protocolo pré-estabelecido.
E aí ele fez um estudo anatômico do movimento do coração e do sangue nos animais, que deu origem a esse livro, que apresentou os resultados sobre a fisiologia da circulação. E para isso ele utilizou mais de 80 espécies de animais, para ele chegar a essa conclusão de todo o mecanismo de funcionamento cardiocirculatório. Então a gente vê a importância da utilização de animais. E sem a utilização de animais, a gente certamente estaria muito atrás na questão da biomedicina, né? Biomédica. Aí a gente tem esse pensador aqui do século XVII, que é esse filósofo aqui, René Descartes, que ele acreditava que os processos de pensamento, eles, e sensibilidade, não faziam parte da alma. E aí ele dizia assim, como os animais não têm alma, eles não têm a possibilidade de sentir dor. E aí o que acontece? De posse desse pensamento, muitas pessoas começaram a utilizar os animais sem aquela preocupação de minimizar o sofrimento causado aos animais. Ora, se os animais não sentem dor, por que eu vou ter essa preocupação? Mas essas coisas começam a mudar, porque começa a ter aquela pressão popular contra aquela forma de utilização de animais. E aí a gente tem esse camarada aqui, o Jeremy Bentham, que ele, nesse seu trabalho, ele lançou a base para a proteção dos animais, né? E aí ele vai dizer assim, a questão não é se os animais podem raciocinar, ou se eles podem falar, mas a questão é, eles podem sofrer? E aí isso lança a ideia assim, se a gente vai ter que utilizar animais, a gente tem que ter essa preocupação de proporcionar o mínimo de bem-estar para esses seres vivos. E aí, com o avanço dos estudos, né, com o passar do tempo, a gente teve a criação da primeira sociedade de proteção contra a crueldade contra animais, né? Uma sociedade de proteção da crueldade contra animais, que foi formada na Inglaterra. E esse trabalho de Charles Darwin, que é a origem das espécies, que é conhecido de todos, ele estabeleceu os pressupostos do vínculo existente entre as diferentes espécies animais num único processo evolutivo. Então isso permitiu a extrapolação dos resultados obtidos em pesquisas com modelos animais para os seres humanos. É aquela questão da pesquisa translacional. Mas, além disso, como se tem esse pressuposto dessa linha evolutiva do ser humano com os demais animais, começa a se lançar por terra aquela ideia de que os animais não sentem dor, de que os animais não sofrem. Começa a ser lançado por terra esse tipo de pensamento, e aí começa a se estabelecer novas condutas e comportamentos no que diz respeito à utilização de animais. Alguns trabalhos importantes, né, que a gente vai daqui para frente citar, mas eu gostaria de deixar esse pensamento aqui de Claude Bernard, que ele diz assim, ó, seria estranho se reconhecêssemos o direito de usar os animais para serviços caseiros, para comida, e proibir o seu uso para a instrução em uma das ciências mais úteis para a humanidade. Aí ele vai dizer assim, a ciência da vida pode ser estabelecida somente através de experimentos, e nós podemos salvar seres vivos da morte somente após sacrificar outros. Eu não admito que seja moral testar remédios mais ou menos perigosos ou ativos em pacientes em hospitais, sem antes experimentá-los em cães. Eu provarei a seguir que os resultados obtidos em animais podem ser todos conclusivos para o homem quando sabemos como experimentar adequadamente. E essas duas últimas palavras, experimentar adequadamente, é importante, porque quando a gente fala muito dessa questão do bem-estar animal, além de ser uma forma ética e de respeito para com os animais, é uma forma também de validar as pesquisas que a gente desenvolve. Porque se tu mantém o animal de qualquer forma, de qualquer jeito, se tu não proporciona o mínimo que o animal precisa, certamente os teus resultados vão estar comprometidos, porque tu vai ter muitas variáveis externas que não fazia parte daquilo que tu queria responder, daquilo que tu queria estudar. E aí é necessário então se pensar nessa questão da utilização de animais, se é necessário, mas vamos experimentar de forma adequada. Alguns autores aqui, eu vou avançar para não perder muito tempo, mas a gente tem trabalhos de Pasteur, por exemplo, que ele trabalhou com a questão do carbúnculo nos ovinos e também da cólera em galinhas. Não, é só aproveitar o ensejo, eu nem sou da palestra, mas é porque eu queria
pontuou algo muito importante, que talvez, não sei se vocês sabem, mas você falou sobre o Código da Produção dos Animais, né? Sim. O primeiro Código da Produção dos Animais, né? É muito louco isso, porque esse código, ele embasou o primeiro caso de proteção à criança na história do direito de proteção à criança. O caso da Mary, eu acho que é Mary Ellen. Por quê? Porque ela sofria maus tratos dos pais e não havia uma proteção para criança e adolescente. Havia uma fase totalmente sem regulação. E aí nos Estados Unidos eles exatamente disseram assim, olha, já que não tem, vamos utilizar o Código de Proteção dos Animais, porque eles pensaram assim, se os animais têm um código de proteção, então eles usaram a premissa inversa que nós usamos hoje, né? Porque hoje tem a questão da dignidade da pessoa humana e nós procuramos a proteção dos animais, né? E dessa vez eles utilizaram a proteção dos animais para poder amparar uma criança. Beleza. Não, boa colocação, obrigado. Mas é basicamente isso, né? É assim, eu sou daquela linha de não extremista, entendeu? Eu sei que porque já tem aqueles extremistas que às vezes quer impedir a qualquer custo a utilização de animais porque está causando sofrimento, mas ainda eu vejo a curto e médio prazo, eu vejo quase que impossível extinguir a utilização de animais em pesquisa. Esse trabalho é muito interessante, né, do Frederic e do Charles Best, que em 1921, na Universidade de Toronto, eles tentavam isolar a substância que regulava o teor de açúcar no corpo humano, né? Então eles estavam preocupados com milhares de crianças diabéticas que raramente chegavam à idade adulta. E aí, o que foi que eles descobriram? Eles descobriram que extirpando pâncreas de cães, eles provocavam uma doença muito semelhante nesses animais. Ou seja, a elevação prolongada do teor de açúcar no sangue. Então aí eles criam um primeiro modelo, né, para estudo do diabetes, né, o primeiro modelo animal criado para a doença humana. E aí eles vão dizer assim, ele vai dizer assim, descobri que cães diabéticos raramente sobreviviam por mais de 12 a 14 dias. Ou seja, eles faziam a extirpação do pâncreas e eles observavam que esses cães, o tempo de vida deles era muito curto. Entretanto, eles perceberam que administrando diariamente o extrato da glândula, eles conseguiam manter um cão sem pâncreas vivo e sadio por mais de 10 semanas. Então, são coisas assim que a gente olha hoje, parece simples, mas para aqueles caras, essa sacada, esse entendimento, trouxe uma base muito forte para que hoje a gente possa ter o que a gente tem, né? E aí, diante de toda essa evolução, essa necessidade de utilização de animais, a gente teve esse trabalho aqui que foi fantástico e até hoje ele é utilizado no âmbito da experimentação animal, que é de Russell e Burke. Esses caras, em 1959, eles publicaram um livro onde eles estabeleceram o princípio que a gente conhece hoje, eu não sei se alguém já viu falar, o princípio dos 3 R's, que é utilizado na pesquisa experimental com animais até o dia de hoje. A nossa legislação ela é muito baseada nesse princípio. E esse princípio dos 3 R vem do inglês justamente replace, reduce e refine, ou seja, substituir o uso de animal quando possível, reduzir o número de animal através de tratamentos estatísticos mais adequados. Você vai fazer um projeto, você senta com o estatístico para ver a quantidade necessária, porque às vezes o camarada, eu quero fazer um experimento, solicita 200 camundongos. Mas será que é necessário utilizar os 200? Será que com 100 ele não consegue, um exemplo, obter os mesmos resultados com a mesma fidelidade se fosse 200? E aí fica aquela ideia. Então é importante a gente pensar nessa questão de reduzir por meio desse projeto, na hora de planejar, de projetar, fazer de forma adequada. Muito importante a participação de um estatístico nesse momento. E também refinar, né? Ou seja, todos os protocolos, todas as técnicas de manutenção, de criação, de experimentação, tu buscar aprimorar o máximo possível para minimizar o sofrimento dos animais. Então a proposta desses caras não era impedir a utilização de animais, né? De forma alguma. A proposta dele era justamente tornar essa utilização de animais uma prática mais humanizada, humanizá-la, né? Pensando-se no bem-estar dos animais. Se tu vai fazer um experimento, eu vou fazer aqui, a gente trabalhou muito lá, um trabalho que é um modelo de experimental bolsa de ar, onde faz uma bolsa de ar na região aqui cervical. E aí eu fico pensando, será que é preciso anestesiar para fazer essa bolsa de ar? Feita essa bolsa de ar, depois dessa bolsa de ar, será que eu preciso
manter um protocolo analgésico para que alivie a dor desse animal, para que ele não venha a estar sofrendo de forma desnecessária. Tudo isso a gente tem que pensar, e aí entra essa questão de refinar, né? Então, o fundamental aqui é a gente refletir sobre essa necessidade, sim, da utilização de um modelo animal, e se tem essa necessidade, a gente avaliar a relevância do estudo. Porque às vezes a gente quer fazer estudo com animal e já tem muita coisa a respeito, que já se fez muitos estudos, e às vezes nem há necessidade. Então, por que utilizar os animais? E hoje a CEU ela tem sido muito criteriosa nessa questão de dar autorização para a utilização de animais em determinados experimentos. Está aqui, né? Reduzir o número de animais utilizado em cada experimento, fazer o refinamento das técnicas, objetivando evitar a dor e o sofrimento desnecessário na geração de modelos experimentais, e substituir da experimentação animal por métodos alternativos quando for o caso, quando houver esse método alternativo, né? E a gente sabe que já tem muitos métodos alternativos que, se tem esse método alternativo, a CEU nem dá autorização para te utilizar animais. Quando a gente pensa nessa questão da experimentação no Brasil em si, principalmente historicamente nos anos 50 e 70, a gente viu que os animais eles eram tratados como um mero instrumento, né, como um mero reagente de pesquisa. Não se tinha nenhuma preocupação de proporcionar ao animal um ambiente, um local adequado para que ele fosse submetido aos testes, né? Tanto é que os animais eram submetidos a testes de virulências, dosagem de toxinas diftericas e tetânicas, e isso gerava intenso sofrimento para os animais. E não se tinha nenhuma preocupação de minimizar esse sofrimento, né? Fazia-se vivisecações sem anestesia. Já pensou? Você manipular o animal sem o uso de anestésico? E o que é pior ainda, toda essa mortandade de animal que acontecia, às vezes nem tinha um objetivo de pesquisa definido. Eram vidas de animais que eram utilizadas de forma sem um propósito definido. Mas esse cenário ele vai mudando, né? A partir do momento que a gente tem pesquisadores com experiência que vão para o exterior e eles começam a desenvolver pesquisas com animais lá fora, que eles retornam, esses pesquisadores eles começam a depender e precisar de animais em condições controladas para que eles possam dar continuidade às pesquisas que eles iniciaram lá fora. Além disso, a necessidade de implantação de muitos cursos de pós-graduação também vai gerando essa demanda de animais controlados, né, de animais mantidos em condições adequadas. Então, esses vários cursos que iniciaram na década de 70 também dependiam de animais controlados. E aí, então, começa, por essa dependência, por essa necessidade, um movimento, e aí começa a se buscar recursos para viabilizar essas demandas. E aí começa a haver políticas nacionais relacionadas à questão da experimentação animal. E aí um ponto inicial foi a criação do COBEA, né, em 1983, que é o Colégio Brasileiro de Experimentação Animal. Hoje a gente não tem mais o COBEA, mas a gente tem a SBCAL, que é a Sociedade Brasileira de Ciências de Animais de Laboratório, que trata justamente dessa questão da utilização de animais. Então, até 2008, a gente tem o quê? 16 anos, né? Até 2008 o cenário ainda era bem tenebroso, porque a gente não tinha uma legislação específica que tratava a respeito de animais em experimentação. A gente tinha lá no artigo, acho que 225 da Constituição, algo que falava a respeito da crueldade, de práticas de maus tratos com os animais, mas não era bem específico relacionado à questão da experimentação animal, dos animais em experimentação. Mas a partir de 2008 a gente tem uma lei que é estabelecida, que é a Lei 11.794, que é a Lei Arouca, e ela vai reger justamente sobre essa questão dos critérios para as instituições que utilizam, mantenham ou criem animais para experimentação. Então, toda essa movimentação, essa política nacional relacionada à utilização de animais vai dar fortalecimento para a presença de especialistas na área de ciências de animais de laboratório. E aí é importante que quando a gente tem especialistas da área discutindo, isso acaba proporcionando uma evolução, porque os caras têm experiência. Então, essa discussão levou à formulação de políticas públicas relacionadas à experimentação animal, né? E aí a gente começa a se organizar. A gente passa a ter a criação das comissões de ética ou comitê de ética no uso de animais, as CEUAs. Cada instituição que cria ou mantém animal
precisa ter uma comissão, um comitê desse estabelecido, e a Lei 11.794, ela também criou o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. É esse cara aí que é responsável pelas normativas, pelas diretrizes relacionadas à utilização de animais na experimentação. Ele que vai ditar tudo relacionado ao que diz respeito à criação de animais para experimentação. Então, nas últimas décadas, a gente tem observado que tem se intensificado os movimentos opostos à utilização de animais. Cada vez mais tem sido difícil você conseguir utilizar animais em experimentação, e tem muitos movimentos contrários. Isso tem um lado positivo, porque essa pressão popular acaba que levando a muitos locais se adequarem, a obedecer à legislação, a rever aquilo que precisa ser revisto. Enfim, a gente vai ter então esse intenso debate, e isso leva a estar frente a frente aqueles que defendem e aqueles que são contrários à utilização de animais, e quando discutido de forma saudável, isso traz benefícios que são necessários para a questão da experimentação animal. Então, o Estado brasileiro ele começa por meio do Poder Legislativo a estabelecer normas restritivas às instituições que utilizam animais. Então, agora, se a UFOPA ou qualquer outra instituição que queira utilizar, criar, manter animais em experimentação, tem algumas normas, algumas regras que precisam ser seguidas, que até 2008 não era bem clara. Então, se vivia a revelia, né? Então, essa legislação ela trata dessas atividades de ensino e pesquisa no Brasil, ela não vai visar apenas disciplinar, mas ela também tem outros propósitos, né, que é definir políticas de ensino e pesquisa com animais. Ela vai definir os mecanismos de fiscalização, tá? Como a gente vai acompanhar todo esse processo em todo o Brasil relacionado à experimentação animal? Ela vai definir e dar conhecimento das sanções em caso de infrações, e ela vai dar segurança jurídica para quem está trabalhando com animais em experimentação ou pesquisa, ou ensino, desculpa. Ela vai estabelecer essa equidade, essa igualdade entre as instituições que se credenciam para atividades de ensino e pesquisa com animais. Ela vai garantir a transparência de informações à sociedade sobre as atividades de ensino e pesquisa com animais. Ela vai coibir essa crueldade e reduzir o sofrimento dos animais envolvidos nas atividades de pesquisa, bem como promover a ética e a responsabilidade em atividades que envolvam os animais. Aí a gente tem essa pirâmide aqui que mostra, né, como que as coisas estão escalonadas. A gente tem a Constituição Federal, né, de 88, lá no artigo 225, que fala sobre esse maus trato com os animais. E aí a gente tem essa lei, né, que é a 11.794, de 2008, que ela é muito importante. É uma lei essencial para quem trabalha com experimentação animal, e a gente tem alguns outros dispositivos infralegais e normativas e resoluções que são estabelecidas pelo Conselho. E aí, nesse caminho para a legalidade, a gente tem então essa sistematização, né? Essa estruturação do controle da pesquisa científica com animais no Brasil. Mas o que tem se observado é que, apesar de todos esses avanços observados nos últimos anos, ainda tem uma certa assimetria quando a gente pensa nessa temática. Assimetria entre os usuários de animais. Por exemplo, quanto ao conhecimento da legislação, nem todos têm o mesmo conhecimento. Às vezes a gente recebe, Misael, tu tem como conseguir alguns ratos aí só para mim fazer uma aula prática aqui e tal? Como se fosse tudo direto, entendeu? Que não precisasse passar por uma comissão para avaliar se realmente é necessário utilizar os animais, porque tem muita gente que ainda tem pouco conhecimento ou nenhum conhecimento a respeito dessa questão da legislação relacionada à experimentação animal. Então há muita simetria a respeito disso. Quanto à formação e qualificação dos recursos humanos, ainda há muitos lugares que as pessoas, mesmo estando em contato, fazendo os manejos dos animais, às vezes não são preparadas, não são qualificadas para isso. Às vezes a infraestrutura também é muito assimétrica. A gente tem estruturas que são top e tem estruturas que são totalmente inadequadas, coisas que precisam ainda ser revistas. Quanto aos protocolos usados, quanto ao conhecimento sobre o bem-estar animal, para muitas pessoas essa questão de bem-estar animal é até bobagem, desnecessário. Por que proporcionar bem-estar para os animais? Tem muitos que ainda têm essa mentalidade. Então, quanto ao apoio institucional, tem muitas instituições que não dão o apoio necessário, às vezes a estrutura é inadequada e não se tem aquela visão de buscar melhorar, de buscar se adequar. Tudo isso são assimetrias que ainda há
quando a gente se pensa nessa questão da legislação relacionada à utilização de animais. Então, essa lei, ela veio justamente para estabelecer essas bases, né, para consolidar o Sistema Nacional de Controle de Experimentação Animal. E aí, então, a gente vai ter agora a dimensão legal e regulatória e a dimensão institucional e operacional. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente tem esse fluxograma aqui que mostra, né? Na dimensão legal e regulatória, a gente tem aqui, né, a Constituição, a lei, a gente tem o CILCA, que é o Cadastro de Instituição de Uso Científico em Animal, que é uma plataforma que é administrada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente tem o nosso Plano Nacional de Controle de Experimentação Animal. E aí a gente tem o CONSEA, que esse órgão é importantíssimo. E dentro dessa dimensão legal e regulatória, a gente também tem os órgãos e entidades fiscalizadoras, né, que vão ser responsáveis por fiscalizar. E aí a gente vem aqui para a CEUA. Eu disse que cada instituição precisa ter uma CEUA, e a CEUA ela tem essa responsabilidade. Ela vai acompanhar todos os projetos que estão sendo desenvolvidos dentro da instituição. Tudo que envolve animal tem que passar pela CEUA. O Fernando quer fazer algum teste, algum experimento com o animal, ele precisa submeter o projeto dele à CEUA, e aí essa comissão vai fazer uma avaliação e vai avaliar os custos-benefícios, se há realmente essa necessidade, enfim. É a CEUA que tem essa responsabilidade de fiscalizar dentro das instituições. Eu costumo dizer que a CEUA ela é como se fosse o braço do CONSEA, né? O CONSEA não tem como estar aqui dentro da instituição fiscalizando, mas é a CEUA que municia o CONSEA de todas as informações relacionadas à utilização de animais. Na teoria, todos os projetos que envolvem animais, todos os pesquisadores que trabalham com animais dentro da instituição, eles estão cadastrados no CONSEA, porque a CEUA faz esse registro periodicamente. Anualmente, se eu não me engano, tem até março para que a CEUA faça esse cadastro de todos os projetos e pesquisadores que estão trabalhando com animais. Então, o CONSEA é justamente esse órgão, né? Um órgão regulador de caráter normativo, consultivo, deliberativo e recursual. Quando a gente pensa no CONSEA, ele tem algumas competências, Fernando. E aí a gente tem aqui, formular e zelar pelo cumprimento das normas legais e infralegais. O Conselho também vai credenciar as instituições para a criação e utilização de animais. Ele vai monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternativas que substituem o uso de animal. É aquela questão, se tem um método alternativo, esse método antes foi avaliado pelo CONSEA, aprovado, e aí quando foi aprovado, avaliado e aprovado esse método alternativo, tu não pode mais utilizar animal porque tu já tem esse método alternativo ao uso de animal, né? Ele vai estabelecer e rever periodicamente as normas para o uso e cuidado com animais. Em vez ou outra, a gente tem algumas mudanças na legislação e aí compete ao CONSEA fazer essas alterações nessas resoluções normativas. Ele vai estabelecer e rever periodicamente normas técnicas para a instalação e funcionamento de centros de criação, de biotério e de laboratório de experimentação. A gente até pode atualizar que nem se aceita mais essa questão de laboratório de experimentação. A gente vai ver lá para frente do porquê disso. Então, além disso, o CONSEA ele vai estabelecer e rever periodicamente normas para credenciamento. O FOPA quer credenciar, ou o IESP ou a UEPA quer solicitar esse credenciamento, tem algumas normas para ser seguidas. Tudo gira em torno de normas técnicas que tem que ser seguidas para que consiga-se esse licenciamento, né? É aquilo que a gente disse, ele mantém esse cadastro atualizado e ele também vai apreciar e decidir recursos interpostos da CEUA, entre outras funções. Às vezes alguém submete um trabalho à CEUA e aí não é aprovado e tu não concorda. Se tu quer recorrer, tu vai direto no CONSEA tentar mudar a decisão, o cenário que foi passado para ti. Aí a gente tem, essa é a plataforma do CILCA, né, para fazer o cadastro das instituições, né, que é gerido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A UFOPA tem o cadastro aqui e tem o cadastro também na plataforma do CONSEA. E aí, a gente estava falando aqui na questão da dimensão legal, né? A gente entra na dimensão institucional e operacional, que é onde a coisa acontece, né? Que é dentro da instituição, onde a gente vai ter a instituição e os usuários de animais. Então a coisa aqui é onde vai ser a responsabilidade na prática. E aí a gente tem essa questão do nível político institucional. A instituição ela precisa assimilar essa necessidade de regulamentação, de seguir-se uma legislação, e uma vez que ela assimila essa necessidade, ela precisa dar apoio à CEUA e precisa dar apoio aos biotérios no sentido de investir à vontade,
no sentido de investir para melhorar as condições de produção e manutenção. No nível ético, a CEUA, ela precisa ter autonomia para agir. Ela precisa ter essa autonomia de tomar as suas decisões e, uma vez estabelecida uma decisão que esteja de acordo com a legislação, ela tem que ter essa liberdade e também transparência nas decisões que são interpostas. No nível técnico, a instituição precisa ter recursos humanos capacitado, preparado e uma estrutura física também adequada para manter esses animais. E no nível operacional administrativo é mais aquela questão de planejamento, né, de organização, para se tentar ter os recursos necessários para adequar a produção e manutenção dos animais. E eu vou avançar aqui, que a gente já falou um pouco sobre isso. Eu vou dar uma agilizada aqui, que é mais a questão legal, né, de legislação, para a gente chegar lá no ponto mais essencial. Deixa eu dar uma avançada. Isso aí um e-book do Conselho que continha todas as resoluções normativas, que é de 2016, que foi atualizada agora para 2023, aí a gente tem esse guia, né? E aí, para quem trabalha com qualquer espécie, né, experimentação, peixe, anfíbio, réptil, pequenos ruminantes, grandes ruminantes, nesse e-book aí tem todas as normas a serem seguidas relacionadas a isso. Vou tratar alguns conceitos aqui que eu acho interessante, né? A questão da experimentação animal. Então, a experimentação animal, o que é? Consiste justamente na utilização de animais de laboratórios vivos em experimento de investigação básica ou aplicada, assim como para fins de ensino. Aí o biotério, né? Que muita gente fala em biotério, ele pensa logo biotério de roedores, mas se tu cria peixe, ou se tu faz experimento com aves, com outro animal, a instalação em que eles estão é um biotério, porque tu está mantendo animais ali. Então, é muito além de biotério de roedores ou lagomorfos. Vou avançar. Aí dentro de um biotério a gente tem essa questão dessas técnicas, né, de bioterismo, que é justamente para garantir a realização de estudos científicos adequados, né, porque a gente tem técnicas de produção de animais que proporcionam a produção de animais de qualidade que possam responder satisfatoriamente aos testes neles efetuados. O biotério tem algumas necessidades, né, necessidade de infraestrutura, necessidade de equipamentos, que são inerentes às atividades desenvolvidas. Então, dependendo da espécie que tu vai produzir, que tu vai criar, que tu vai manter, a gente vai ter algumas características de edificação diferenciada, entendeu? E equipamento, no nosso caso lá, a gente trabalha com biotérios de roedores, a gente precisa de máquina de lavagem de gaiolas, de caixas. A gente precisa de uma autoclave. A gente tem, na verdade, uma autoclave, precisa só colocar para funcionar. A gente tem essa autoclave para fazer a esterilização de todos os materiais que se utilizam, que mantêm contato com os animais. E aí, a gente tem outros equipamentos que a gente vai mostrar nas fotos mais lá na frente, que aí eu vou estar avançando aqui. A gente tem a classificação dos biotérios, né, quanto à finalidade, quanto à existência ou não de uma rotina controlada de controle microbiológico, ou seja, uma classificação do biotério quanto à condição sanitária, e a classificação do biotério quanto à rotina de métodos de acasalamento dos animais, né? Quanto à condição genética. Aí a gente tem aqui o biotério de criação, o biotério de manutenção, biotério de experimentação. Não vou ler tudo, mas o biotério de criação é justamente onde a gente mantém esses animais para produzir, para atender a demanda dos usuários. O biotério de manutenção é aquele biotério onde os animais são mantidos, por exemplo, animais silvestres que precisam se adaptar ao cativeiro e são mantidos nesse local. E o biotério de experimentação, que é aquilo que eu disse, é onde os testes são feitos, são executados. Não existe mais essa ideia de laboratório de experimentação, porque tem muita gente que usa. Aqui não é um biotério de experimentação, aqui é um laboratório. E aí ele usa essa ideia, se não é um biotério, eu não preciso me adequar. Mas se tu não precisa se adequar, então tu não pode manter animais nesse espaço, porque está inadequado, né? Aí, quanto à condição sanitária, a gente tem esses animais convencionais, que é o nosso caso. No nosso caso, são animais convencionais. Mas a gente também tem os animais livres de patógenos específicos, que são os animais germe-free. A gente tem os animais
que são mantidos nessas condições, o germe free. A gente tem esses tipos de microisoladoras lá. A gente precisa de alguns equipamentos que com procedimento bem estabelecido, a gente tem até a capacidade de manter animais livres de patógenos específicos. Depende de alguns equipamentos que a gente ainda não tem e de um estabelecimento de uns procedimentos bem organizado, bem elaborado, bem estabelecido as funções e as responsabilidades de cada um. A gente tem os animais gnotobióticos, né? Os animais germe-free, que são aqueles animais livres de qualquer microbiota associada, mas aí são biotérios que trabalham com pesquisas mais aplicadas, e no nosso caso é mais pesquisa básica, né? Esses animais são mantidos em ambientes totalmente isolados, né? O contato com eles são somente por meio dessas cabines de manipulação. Quanto à condição genética, são os animais não consanguíneos, são os animais outbred, né, que não tem aquela heterozigose muito alta, e tem os animais consanguíneos e inbred. A gente hoje tem a condição de manter animais de linhagem, inbred e outbred. A gente tem algumas linhagens que a gente vai mostrar lá para frente. Então, rapidinho aqui, só para a gente mostrar, fazer um panorama do que a gente tinha antes, do que a gente tem hoje, né? A gente tinha na nossa estrutura antiga, quando eu cheguei na UFOP em 2014, a gente tinha uma estrutura aberta. Foi construído um prédio, e esse prédio foi pensado na ideia de os animais fossem mantidos num ambiente com ventilação natural. Mas a nossa região não permite, que é quente, os animais estavam submetidos a altas temperaturas e variações de temperatura, e não era o ideal. A gente tinha um espaço único, tipo, era um salão único, como se fosse auditório, e aí a gente às vezes até mantinha espécies diferentes, que também não é recomendado, que não é permitido manter espécies diferentes se não for espaço físico separado. Não se tinha um controle de temperatura, como eu disse, era uma ventilação natural, e mesmo assim ainda tinha essas espécies diferentes no mesmo espaço, que não era o adequado. Os pisos que a gente tinha era de revestimento, né, cerâmico, e a gente não tinha forro, era direto com teto, né? E aí é até interessante, porque essa questão do piso, a gente teve muita discussão como a gente vai resolver, né? Porque aquilo que eu disse, a gente estava trabalhando porque até então a legislação ela recomendava assim, olha, é recomendado que não se utilize pisos com reentrâncias, e forro também não tem reentrância, tem que ser uma placa única, que seja liso. E a gente estava trabalhando e fez assim, quando a gente nem tinha concluído ainda, saiu uma outra resolução que entrou em vigor em 2022, dizendo assim, agora não é mais que é recomendado, é obrigado a não ter mais pisos com reentrância. É obrigado a não ter mais teto, o forro com reentrâncias, com frestas, que favoreça a acumulação de sujeira. E como a gente vai resolver isso, cara? O nosso recurso é limitado, a gente precisa eliminar essas frestas, e aí entra o pessoal da CIFRA, que ajudou muito, a gente discutindo, e como vai fazer, vai tirar esse forro, vai colocar forro de gesso, mas forro de gesso não é legal, porque se der goteira vai desfazer tudo. Aí a gente sentando, a gente faz assim, a gente pegou, passou massa acrílica corrida no forro, ficou lisinho, e aí depois a gente meteu uma pintura epóxi, aí tá bem legal. E aí o piso também é em pintura epóxi, e as paredes estão em pintura epóxi para facilitar a limpeza e higienização. Aí atualmente aquela estrutura que era um espaço único aberto a gente fechou, e a gente subdividiu esse espaço, a gente climatizou cada sala de criação, cada sala tem um sistema de ventilação de ar, entra o ar que passa por um filtro, né, e entra nessa sala, e o ar que sai da sala também passa por um sistema de filtragem. A gente tem, agora a gente consegue manter espécies diferentes em salas separadas, é aquilo que eu disse, né, os pisos são revestidos em epóxi, as paredes revestidas em epóxi, e o forro revestido em epóxi. A gente tem alguns equipamentos, a gente tem estantes ventiladas e abertas, a gente tem cabine de raspagem, a gente tem essa autoclave, a gente tem 2 freezer para condicionamento de carcaça, até ter condições de dar destino das carcaças de forma adequada. E a gente ainda tem algumas necessidades, né? A gente tem essa autoclave, Fernando, mas ela trabalha com um sistema que ela precisa de ar comprimido para se funcionar, para que ocorra a abertura da porta. E aí a gente precisa desse sistema de compressor para instalar, para que ela possa funcionar. Essa autoclave a gente conseguiu com recurso de emenda parlamentar, não tinha como perder a oportunidade, né? Mesmo a gente sabendo que ela não ia funcionar naquele momento, mas a gente teve que
que comprar, né? A gente tem uma estação a gente precisa de uma estação de troca, Kátia, é aquilo que eu disse. Se a gente tem essas microisoladoras e tu tem essa estação de troca, tu consegue manter o teu animal limpo, Fernando. Porque tu tira ele da estante isolado, num ambiente hermeticamente fechado, está todo isolado, e tu maneja ele dentro dessa estação de troca. Ou seja, o ar daqui de fora ele não entra lá, então ele está num ambiente estéreo, entende? Aí tu consegue manter o animal limpo. Coisa simples ainda que a gente precisa evoluir. A gente está pensando, a gente precisa de uma máquina de lavar roupa. Aí você vai me perguntar, para quê? Porque a gente não tem como levar jaleco do biotério para lavar em casa. A gente precisa fazer essa lavagem no próprio biotério. Lavar lá, secar lá e esterilizar lá na nossa autoclave. É isso que a gente precisa. E alguns outros equipamentos que a gente tem necessidade. Essa aqui é só para mostrar que a gente aprovou o regimento interno, né, do biotério lá no Conselho. Aprovou algumas normas que devem ser seguidas para utilizar, para ter acesso no biotério de experimentação, porque lá a gente tem o biotério de experimentação e o biotério de criação, no mesmo espaço, né? Subdividido, claro. Aí aqui é a visão que a gente tinha, né? Era antes, a estrutura que a gente tinha, e aí como ficou, né? A gente isolou, fechou tudo, a gente deixou aquele espaço lá aberto, que é para circular ar e evitar a entrada de morcegos, porque fica claro e a gente não tem esse problema lá. Isso aqui é um espaço que a gente tem antes de entrar lá para a sala de experimentação de criação. A gente faz toda a paramentação aqui, deixa os teus calçados aqui e entra com calçado exclusivo para uso somente lá na sala de criação. A gente tem propé para os visitantes para utilizar, para não entrar com calçado de uso externos direto, né? E aí a gente, algumas visões, como era antes, né? Esse corredor aqui era assim, tinha esse sistema aí de ventilação natural com esses abertos. A gente fechou tudo, estabeleceu esse corredor de serviço, onde a gente tem a visão aí de algumas salas de criação, e lá no final, aquela porta lá dá acesso a um ambiente de esterilização de material, onde fica a nossa autoclave. Essa visão aí, ó, desse espaço, ele estava aí, a gente mudou, e aí estabeleceu onde funciona o biotério de experimentação. Está rodando um experimento com peixes. A gente, usando do bom senso, David, a gente achou por bem, nesse biotério, não limitar o uso somente de roedores, mas também o uso de outras espécies de peixe. É claro que no intervalo de um experimento e outro, saiu daí esse experimento, vai utilizar rato, a gente faz toda uma higienização da sala, todo um preparo para receber o próximo experimento, entende? Aí a aluna lá de graduação, que está fazendo o manejo dos animais. Essa sala aqui, onde ela está, é a sala de procedimento, onde qualquer tipo de procedimento com os animais tu faz nessa sala. Aí vocês observam, né, que as paredes estão todas em epóxi, o piso, justamente para minimizar essa questão do problema da sujeira, da sujidade e contaminação, e facilitar a higienização. Aí, nesse mesmo espaço, a gente fez essa sala, onde está sendo iniciada a colônia de produção de rato ista. Esse é o nosso colaborador, o João, que também é parceiro, ajuda muito, está fazendo o manejo dos ratos. Aqui, o manejo da colônia de camundongos. A gente tem três espécies, 3 linhagens, melhor dizendo. A gente tem o suíço, o black e o balbi. É o que a gente está trabalhando no momento. A gente está iniciando. Eu saí de lá agora, a gente tinha conseguido uma doação de 10 casais de suíço, 10 casais de black e 10 casais de balbi lá do IMPA. A gente fez uma visita técnica, aproveitou, e nessa visita técnica a gente trouxe os animais e está implantando a colônia. Aí a outra sala, a gente tem 3 salas de criação. Nessa outra sala, a ideia é que mantenha-se os animais até eles irem para um ambiente de experimentação. Então eles vão ficar aí, passando por um processo de adaptação até ir para um ambiente de criação. Aí a gente tem aquela possibilidade de quem vai desenvolver a pesquisa, se ele quiser desenvolver lá, tem o biotério lá, a sala para realizar a experimentação. Se for necessário mandar para cá, a gente também tem como mandar esses animais para cá. Afinal de contas, a gente trouxe 10 casais de suíço, 10 casais de uista, 5 casais de black e 5 casais de balbi dentro do camarote do barco de Manaus para Orixi. Nossa logística aí. Tem que contar essa história. E aí, esse espaço aqui era onde a gente criava os camundongos. Não era separado de forma adequada, só tinha essa parede lá, Fernando, separando da criação dos ratos. Mas aí a gente adaptou para funcionamento da nossa autoclave.
Aí eu estava até lembrando da colega que estava falando dessa questão de localização da autoclave, né? A gente precisa que a autoclave esteja aí, porque a gente vai tratar, esterilizar os insumos que a gente usa aí, então elas precisam estar aí. A gente faz todo o preparo de material nesse ambiente. A ideia é justamente que quem está nessa sala não tem acesso lá para a área de criação e para a área de experimentação. Ele só fica daí porque tem uma outra saída para que ele não tenha acesso a essa área de criação. Aqui a gente tem aqui o depósito, lá onde a gente vai armazenar as carcaças, quando tiverem. Vão ficar dentro desses freezers até a destinação final. Depósito de ração e de maravilha. Alguém estava comentando comigo que tem muito problema com questão de fungo na ração. A gente mantém em ambiente climatizado e com desumidificador para minimizar, para ver se consegue manter a ração por mais tempo. Essa área aqui é onde a gente faz a limpeza das caixas, tem tanque de imersão ali, onde é feito a higienização, para depois ir lá para a área de esterilização. Aqui são os ratos. Esse aqui são os camundongos, os balbi, né? Balbi C, que é uma linhagem, bred. Os black, a primeira ninhada que nasceu. Esses caras são difíceis de tu reproduzir porque eles são isogênicos e esses caras têm um índice de fertilidade e prolificidade muito baixo. Tu coloca 10 casais para acasalar, às vezes um emprenha, e quando emprenha o número de filhotes é muito baixo. E aí então tu tem muita dificuldade de produzir esses caras. A gente conseguiu a primeira ninhada e eu saí de lá, tinha uma fêmea que já estava prenha para a segunda ninhada dos 5 casais que a gente trouxe. Já aqui não, né, que são os suíços, eles são outbred, são os animais que têm não são acasalamento consanguíneo, são os animais que são acasalados não parentes, eles têm uma prolificidade muito alta. A gente acasalou 10 fêmeas, as 10 emprenharam e uma média de ninhada de 9 filhotes por ninhada. Bom, era basicamente isso. E a ideia, como eu disse para a Kátia, era justamente mostrar essa estrutura, divulgar e fazer da ciência que a UFOP ela tem uma estrutura que pode produzir animal e com qualidade proporcionando o bem-estar para esses animais. Era isso.